Oi, gente! Graça e paz para todos nós, todos vocês. Seja bem-vindo a este canal. Verdadeira graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para todos, aqueles que me seguem, aqueles que estão comigo. Eu quero mandar um abraço para o Rio de Janeiro, para Niterói. Aquele abraço, meu irmão. Aí de Caetité, cidade maravilhosa, onde eu estive aí nessa cidade. Um abraço para você, meu irmão de Caetité. Lá também de Arara, outras cidades mais, aonde tem me prestigiado, eu mando um abraço para todos vocês, meus queridos. E o tema da mensagem que eu tenho para nós neste momento é essa. Se fala mais no diabo do que no próprio Deus. Esse é o tema da mensagem. As religiões se fala mais no diabo do que no próprio Deus. Mas, irmão Nilson, por quê? Porque o homem, eles não temem a Deus. O povo não teme a Deus. E esses homens, que se diz homens de Deus, homens ungidos, homens separados, eles se dizem que o diabo é o maior problema da humanidade. E isso entra na cabeça do povo. Deus, eles falam pouco, porque desde o momento que você entra dentro de uma denominação, a pessoa vai lá para ouvir uma palavra de vida e de esperança. Chega lá e começa a ouvir do diabo. Fala tanto do diabo. E Deus, eles falam pouco. Por quê? A resposta é esta. Porque se eles falarem que Deus vai pesar a mão, se você está faltando na igreja, pouco vem, você que era uma pessoa de oração, você tem deixado de orar, você tem deixado de jejuar. Em vez deles colocar Deus, eles colocam o diabo. Você tem deixado de orar, isso é o diabo. Você tem deixado de buscar a Deus como você buscava antes, é o diabo na sua vida. O seu casamento não vai bem, é o diabo. Você está perdendo o desejo de cultuar, é o diabo. Se todos os seus negócios, tanto financeiro como familiar, a vida conjugal, não está indo bem, é o diabo. Eles amedrontam o povo com o dizer do diabo. E Deus, eles se dizem, não, cuidado com o nosso Deus. Nosso Deus pode te castigar. Nosso Deus pode pesar as mãos sobre você. Mas ele sabe que o povo vai dizer, Deus é amor. Deus é misericordioso. Como o filho pródigo, que é uma ilustração, que não é uma verdade, é uma ilustração, uma parábola. Parábola é uma ilustração. Aonde aquele filho saiu, gastou todo o dinheiro, enquanto o outro ficou zelando da fazenda, dos bens do seu pai. Quando o seu irmão volta, recebe com alegria e faz uma festa, veste uma roupa importante, um anel de honra, e faz uma festa e mata um boi gordo para festejar.
Esse é o nosso Deus, eles pregam, esse é o nosso Deus. Mesmo distante, desviado, quando retornou, recebeu de braços abertos. Então ele não prega essas mensagens. Porque aqueles que ouvir vai falar assim, então Deus é bom. Porque se ele saiu, gastou seus bens, voltou e foi recebido com festa, então qualquer coisa, se ele é um católico, ele vai dizer assim, eu rezo lá uns 2 Pai Nosso, umas 3 Ave Maria, faço o sinal da cruz, está tudo bem. Se ele é um crente, ele vai dizer, eu faço lá um jejum lá de manhã até na hora do almoço, peço um perdão lá para Deus, faço lá uma oraçãozinha, e Deus é rico em bondade e misericórdia, está tudo bem com o paizão. É assim que eles dizem, mas com o diabo é diferente. Eles temem, por isso que eles colocam na mente do povo o diabo. O diabo é aquele que vai te pegar, aquele que vai te atormentar a sua vida, aquele que não dá trégua, dia e noite, ele está te perturbando, ele tira a sua paz, você não consegue ter paz nem mesmo consigo mesmo, porque o diabo está na sua vida. É uma maneira de te amedrontar com esse ser que não existe dentro desse livro. Foi uma criação do religioso. Quem criou o diabo? A religião. Quem criou esse Deus? A religião. Porque o Deus da religião não é o Deus da Bíblia. Esse diabo que eles tanto falam não é o da Bíblia. Porque o diabo, para que você saiba, o diabo é apenas um adjetivo. Nada mais do que isso. É uma figura, é um ser, é um espírito. O que é o diabo? É apenas um nome de fantasia. É como Papai Noel. Papai Noel andava, hoje não, mas antigamente o Papai Noel andava cercado de criança, ele com um saco nas costas, distribuindo brinquedo, bala para as crianças. Eu mesmo fui criança, vivia rodeado de criança. Mas eu pergunto, existe Papai Noel? A sereia, ela existe? Existe. Nas novelas, nos filmes, eles colocam lá até a metade do corpo daquela moça, eles arrumam uma moça bonita, que eu já vi, coloca ali da cintura para baixo, como fosse de peixe, como metade de peixe. Eles vestem ali aquela capa ali, ela entra dentro daquela capa, e é tão perfeito que você olha, ela mergulha, sai do lado, e põe ela lá no fundo d'água e tal. Mas eu pergunto, existe sereia? Existe vampiro? Existe Draco? Todas essas coisas são adjetivos. É um dizer, mas não existe. O diabo, e essa Bíblia representa, o diabo que é tanto falado dentro da igreja. Dentro dessa Bíblia, Jesus cita 2 personagens muito importantes dentro desse livro. Mas a religião não ensina. As religiões criaram um ser, que eu já disse e repito, de rabo, de cauda, pé de boi, de chifre, asa de morcego, cor vermelha, nariz bem pontudo, dentes grandes, com um trigarfo na mão, a pele como escama de peixe, criado no século XI para amedrontar o povo, porque essas coisas não é de agora. Hoje eles fazem uns filmes com essa figura horrível, essa figura que amedronta, assusta.
Eles fazem uma figura tão bonita, o anjo de asa, aquele anjo bonito, cabelo loiro, olhos azuis. Faz um Jesus maravilhoso. Nos quadros, o artista pinta aquele Jesus maravilhoso. E o diabo faz uma figura horrenda, horrível, para amedrontar o povo. Mas dentro desta Bíblia, eu apresento, eu mostro para você. Jesus chama dois personagens conhecidos dentro da Bíblia. Um foi Judas e outro foi Moisés. Esses dois Jesus chamou de diabo. E aí? Hein? Me responde. Está aqui, ó. Não adianta vocês querer se levantar e falar, está aqui dentro. Sabe onde está? Vai lá no João, capítulo 6, o livro biográfico, e versículo 70 e o versículo 71. Jesus disse, eu não formei 12 apóstolos. Eu não tinha 12 apóstolos. E um não era um diabo. E isso também está lá no capítulo 17, 12 de João. Jesus diz, Pai, todos estão comigo, só um se perdeu, que é o filho da perdição. E você olha outra vez, lá no capítulo 22 de Lucas, e versículo 3. O diabo, não é o diabo. Satanás. Mas para a religião é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Satanás e diabo para eles é tudo a mesma coisa. Eles não fazem diferença. Satã é uma coisa. Diablo, no hebraico, é outra coisa. Satã é aquele que opõe na vida das pessoas. E diablo é aquele que acusa as pessoas. Então, olhamos ali para o versículo 22 de Lucas e versículo 3, que diz que Satanás entrou em Judas Iscariote. Agora eu pergunto, se ele entrou no coração de Judas Iscariote, e se Judas era um diabo, como é que pode um diabo entrar dentro de outro diabo? Essa conta não fecha. Você vê que isso tem base. Se Jesus diz que Judas era um diabo, e lá em Lucas 22 e 3 diz que Satanás entrou em Judas, então como é que um diabo pode entrar dentro de outro diabo? Como é que Satanás pode entrar dentro do diabo? Porque Satanás, por quê? Porque Judas quis se opor quando aquela mulher quebrou aquele vidro de perfume e começou a jogar sobre Jesus, e com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus com aquele perfume. E Judas se opôs. Por que não vende esse perfume por 300 dinheiro e dá aos pobres? Então ele opunha. Então ele era um Satanás. E ele era um diabo, porque ele acusava Jesus perante as autoridades, que era o sumo sacerdote. Então, não bate. Eu sou a igreja de Cristo. Como você que é da graça, é a igreja de Cristo. Como uma igreja pode ir na outra igreja? Irmão, vamos na igreja comigo? Mas espera um pouco. Já viu uma igreja entrar dentro de outra igreja? Como é que eu sou a igreja? Eu posso entrar dentro de uma outra pessoa, que é a igreja. Porque a igreja nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então vamos lá. A primeira pessoa a ser acusada por Jesus de Nazaré foi Judas. Quem foi a segunda pessoa? Lá no livro do Apocalipse. Você olha no capítulo 12. E começa a olhar do versículo 10, 11, 12, que o diabo, o acusador das vossas almas, que acusa perante Deus dia e noite, desceu até vós e está no meio de vós. Apocalipse diz isso. E quem é o acusador da alma? Quem era o acusador que acusava perante Deus? A igreja diz que era o diabo.
mas Jesus disse que era Moisés. Irmão Nilson, Jesus chamou Moisés de diabo? Sim. 5:45 do livro biográfico de João. Jesus diz: vocês, eu não vos acuso, porque eu não sou acusador. Quem vos acusa é Moisés, o autor da lei. Porque a lei servia para quê? Para matar, acusar, destruir. Porque por testemunha, 10:28 de Hebreu, por testemunha de 2, 3 pessoas, era morto sem compaixão, sem misericórdia, não tinha perdão. Porque a lei o acusava e matava. Então esse era o verdadeiro diabo, que Jesus... Mas as religiões criaram um diabo de chifre, de cauda, de pé de boi, tal, completamente diferente, para amedrontar. Então são esse diabo que vive dentro das igrejas, amedrontando. Tem alguns mentirosos que estão em cima do palanque dizendo: o diabo está aqui dentro, irmão. Vamos ficar em espírito de oração. Eu estou sentindo a presença dele aqui dentro. A igreja, ai, misericórdia, ai, fica todo mundo em espírito de oração. A equipe de louvor começa a cantar um hino, tal. Logo nós vamos ter a presença aqui dos anjos de Deus aqui no nosso meio e tal. Fica todo em espírito de oração, porque o diabo está tentando pegar alguém aqui dentro. Então, sabe aquelas coisas para colocar como filme de terror, para colocar medo, amedrontar o povo. E o povo fica preso debaixo dessa mentira e não consegue desprender, porque o medo faz com que a pessoa se torne escravo. Conheça a verdade de Jesus. Jesus não disse conheça a Bíblia. Ele não disse conheça. Não, ele diz conheça a verdade, João 8:32. E a verdade vos libertará. Então seja liberto, meu irmão, minha irmã, você que é do sistema, está aí no sistema, está me ouvindo pela primeira vez, saia deste lugar. Saia que não existe diabo. Diabo é aquele que acusa. Qualquer um que te acusar é um diabo. Porque Pedro confirmou isso. Aquele que te acusa já é um diabo. E quem mais te acusa é aquele que está em cima do púlpito de paletó e gravata. Ele acusa todo mundo que está dentro da igreja. Ele é o único santo. Então o verdadeiro diabo é aquele que está de paletó e gravata. Meu irmão, se você gostou, curte e compartilhe esta mensagem. E a graça de Cristo continua sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.